Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje eu vim falar de A Lenda de Zelda, mais especificamente das adaptações para mangá. Eu tenho aqui, infelizmente eu não tenho a coleção completa, mas eu tenho 4 dos 5 livros do Zelda, que são Ocarina of Time, The Minish Cap e The Phantom Heartless, Majora's Mask and The Link to the Past, e por último, Oracle of Seasons e Oracle of Ages. Infelizmente eu não tenho a quinta edição, quem sabe um dia eu consigo completar ela, né? Vamos pra cima, uma hora vem. Vou falar um pouco dessas adaptações que são o que? A franquia Zelda, ela é uma franquia de jogos. Então existem vários jogos, como eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui o Breath of the Wild para Nintendo Switch. Então assim, ela é uma franquia de jogos muito antiga e de muito sucesso. Acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento de Zelda. Esses mangás, que são o seu foco do vídeo, eles são adaptações dos games, tá? Então assim, eles pegaram os games, desses nomes que eu falei, que eu citei, e colocaram em forma de mangá. Então são histórias em quadrinhos, preto e branco, história de mangá, referente aos jogos. O que é muito legal. Eu não joguei todos os jogos do Zelda. O primeiro que eu joguei foi o A Link to the Past, que é do Super Nintendo, no SNES. E gostei pra caramba, é um jogo muito bom de jogar. E depois eu tive esse agora do Breath of the Wild. Então, e eu tenho o Ocarina of Time por Nintendo DS. Então, assim, são os 3 Zeldas que eu joguei que eu tenho. Os outros eu nunca joguei. Então, assim, não é uma franquia que eu sou tão apegado, mas eu gosto muito desses jogos. Mas principalmente eu gostei muito dos mangás. Porque quando eu comprei o primeiro, eu queria ver a história, ver se funcionava legal. E, meu, a história é fantástica. A história é fantástica, ela é muito boa. Ela é uma adaptação muito fiel aos jogos, muito bem feita, a arte é muito boa, o desenho é muito bem feito, a história, o enredo é bem adaptado, assim, lógico que o jogo ela tem um início e fim, né? E no mangá aqui ela conseguiu ser bem fiel ao material, então se tem uma diferença ou outra é coisa pequena, no geral ela pega muito bem os jogos. E vou falar um pouquinho deles aqui só pra dar um vídeo mais curto, tá? Falando um pouco mais desses mangás. Pra quem não tem os jogos ou quem não tem o game no console, não consegue jogar, não está afim de jogar, é uma leitura muito válida. Ela é uma leitura bem legal, ela pega os elementos dos jogos inteiros e consegue colocar isso numa história, com começo, meio e fim, ela tem um enredo bom. Os personagens, eles não são fixos, tipo, genéricos, não são genéricos, eles têm personalidade, eles têm caráter, decisões, gostos, desejos, coisas que não gostam, coisas que gostam. Isso foi muito bem legal, porque você pega no jogo, o jogo você que toma a decisão, né? É você que escolhe o que fazer. Lógico, você tem a história do jogo, você vai seguir lá o enredo, você vai seguir a dinâmica, a história, vai por aqui, vai por ali, tem que fazer missão aqui, missão ali. O jogo é assim. Mas a história em quadrinho, que é o mangá, ela é legal porque você vê que o personagem, que é o Link, que é o principal da série, que é o herói, né? Ele tem os seus dilemas, tem os seus medos, tem as suas vontades. E isso não se vê no jogo, porque o jogo é você que controla, é você que define tudo. E no mangá não, no mangá você tem a opinião do personagem. E é por isso que eu gosto muito do Link to the Past nesse enredo aqui. Porque o Link to the Past, diferente da maioria desses Zeldas aqui, pelo menos nesses 4 que eu tenho, o Link to the Past é o único diferente. Todos aqui, o Link, que é esse personagem verdinho aqui, né, o principal, ele sabe que é o herói, ele é treinado, ele já para ser o herói, ele é o guerreiro, ele sabe o que quer, tipo, ele tá ali por algum motivo, ele é predestinado, sabe? Ele é o escolhido para resolver a situação. E no Link to the Past não é assim. Isso que eu acho incrível. Aqui ele não quer ser o herói, ele não quer ser o cara que vai salvar a Princesa Zelda, ele não quer ser o salvador do mundo. Ele faz isso por obrigação, tipo, sobrou para ele. Eu acho que, se não me engano, a pessoa que cria ele, o avô dele que cria ele, sofre de um problema, então ele vai atrás da ajuda pro avô, sabe? E isso acarreta na situação em si, para ele ser o herói e tal, mas não era o desejo, ele não treinou para isso, ele não foi destinado a ser esse herói. Ele simplesmente aconteceu de cair no colo dele, e ele não queria. Eu acho isso muito legal, porque é um cara que vai contra o destino, vamos dizer assim, né? Porque como eu sou uma pessoa que não acredita em destino, eu acho que isso é uma pegada muito interessante do Link to the Past. Mas todas as histórias são muito bem feitas. Se eu não me engano, o Oracle of Season e o Oracle of Ages acho que é o único aqui que tem uma ligação direta um com o outro, sabe? Uma sequência. Os outros são histórias
bem distantes de períodos de tempo de um para outro. É como se um fosse no ano 1000 o outro fosse no 2000, sabe? Então tem uma história muito distante assim de tempo. Mas no geral, são histórias muito bem feitas, os links são muito legais, todos eles são diferentes um do outro. Você não vê, tirando o Oracle of Seasons e Ages, que é meio que uma direção, né, uma continuação, que é o mesmo link, os outros são todos diferentes. São de épocas diferentes, de períodos diferentes. Então, cada um tem uma personalidade, um jeito de agir. Um é mais corajoso, o outro é mais esperto, o outro é mais ágil, o outro é mais habilidoso com a espada. Então, cada um tem uma coisa, assim, sabe, que não é a mesma pessoa. Você vê que não é como se fossem herdeiros, sabe, gerações. O Link do ano 1000, aí ele teve filhos, a geração dele foi passando. Lá no ano 2000 ele é outro personagem, é outra pessoa não, é outro ser, né? Então, que não é o mesmo. Então você vê que tem essas diferenças, não são os mesmos personagens. E isso é tão legal porque nos jogos são assim também. E que nem eu falei, a leitura ela é muito boa, ela é dinâmica, a arte é muito bem feita, é bonito de ver, a história é concisa, ela tem início, meio e fim todas. Você vê que não são todos, tudo tem uma ligação, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, é que o outro não li ainda o último, não tenho certeza, mas nesses aqui, nenhum deles explica por que o jogo se chama Zelda, né? A lenda de Zelda, que Zelda é a princesa, e tem todo um enredo, se eu não me engano, eu acho que é no Tears of the Kingdom que conta isso, eu não lembro agora, Sword of Sky, eu não lembro, tem um jogo que já explica o porquê o jogo se chama Zelda, se eu não me engano é por causa da primeira princesa Zelda, que teve lá um papel importante e acabou virando todas as princesas do reino se chamam Zelda, então virou meio que uma herança o nome, né? Mas esses mangás, cara, são muito bons, eu recomendo muito. O melhor jogo da história, né? Pelo menos todo mundo fala do Majora's Mask, que é muito melhor, que não muito, mas que é melhor do que o Ocarina, mas nunca joguei, então eu não posso falar. Mas o Ocarina of Time, gente, eu tenho pro DS, esse jogo é fantástico, ele é do 64, se não me engano, do 64, então assim, ele é muito bom, nossa, maravilhoso. A história dele no mangá é incrível, foi muito bem adaptada, é muito legal a questão do Link aqui, que ele é um jovem, depois ele tem a passagem do tempo lá. Nossa, o jogo, esse mangá aqui ficou maravilhoso, recomendo muito, quem tiver a oportunidade leiam também, é uma coleção muito legal de ter, o livro é bonito pra caramba, capa dura, verdinho aqui, as cores são muito bem destacadas, as histórias são muito bem retratadas, a arte é muito boa, dê uma oportunidade, se você não tem paciência para jogar, porque isso aqui é a adaptação do jogo, né? Então a história do jogo foi escrita em mangá. Se você tiver a paciência e quiser jogar, cara, recomendo. Os 3 que eu joguei, o Link to the Past é um jogo mais antigo, Super Nintendo, mas ele é muito bem feito, gostoso de jogar também. O Breath of the Wild já foi considerado o jogo do ano, né? Então, quando foi lançado, então, o jogo é bonito pra caramba, esse jogo aqui é muito legal. Eu gostei muito da gameplay, é fluida, ele é fácil de jogar, não é difícil, então as mecânicas são boas. E o Ocarina dispensa comentários, se você gosta de Zelda, já ouviu falar de Ocarina e já jogou. Então, o Ocarina eu não vou falar que ele é o 10 porque dizem que o Majora's é melhor, mas eu nunca joguei, então pra mim ele é o 10, 10 de 10. Agora, os mangás, deem uma oportunidade, todos são muito bons, as histórias são muito legais, é gostoso de ler, como eu falei, é uma leitura dinâmica, você não fica entediado, você começa a ler, você quer ver o resto, você vai querer acompanhar, e foram umas publicações muito bem adaptadas, muito show de bola. Então dê uma oportunidade, esses mangás do Zelda são muito bons, e fico feliz que tenham feito isso. Gostaria que fizessem isso com mais jogos. Imagina os jogos do Batman com mangá, os jogos do Homem-Aranha com mangá, jogo do God of War com mangá. Nossa, seria muito legal ter essas adaptações, sabe? E são mídias paralelas, né, spin-offs da série original que só engrandecem a obra, só engrandecem. Quem gosta de Zelda provavelmente já viu isso e recomenda, como eu estou recomendando. Então esse vídeo é um pouco mais curto, então um beijo a todos e eu fico por aqui. Tchau, tchau!